No ar, mais um TVU Esportes. Bem-vindo vocês de casa que nos acompanha pelo canal aberto regional 22.1. Ou você que nos acompanha por todo lugar do mundo, nas redes sociais, Facebook e também no YouTube. De volta o TVU Esportes para falar de coisa boa da primeira Copa TVU CRC Silcar Pneus 35 mais de Futebol Society, que vai acontecer na Esportiva. Realmente especial esse programa para a gente falar desse campeonato, né, Paulo Falda? É um prazer aí tá de novo com o TVU Esportes, né? Tivemos aí umas férias longas, né? E estamos de volta para falar dessa primeira Copa TVU Silcar, que é mais uma iniciativa aí da TV que você correu atrás aí para a gente poder viabilizar. E a gente está aqui hoje com os outros parceiros que ajudaram a viabilizar esse projeto novo, que vai suprir aí uma necessidade de ter um campeonato transmitido ao vivo pela TV União no primeiro semestre do ano, já que no segundo semestre a gente já executa o outro campeonato do Mantiqueira, e que está ainda para a sua quinta edição. Essa foi é a quarta o ano passado, né? Então é um grande prazer estar aqui para bater um papo com o pessoal, com o Lúcio Duval, representantes da prefeitura, que, olha, eu não me lembro, a gente estava aqui conversando sobre o Sabatini, hein? 2005, Paulo. 2005 ele esteve aqui, ou seja, 20 anos atrás. É um prazer ter você aqui, viu? Daqui a pouco você vai falar mais. Então, Gulinho, um grande prazer a gente estar aqui com o pessoal para poder bater um papo e explicar como é que vai ser o campeonato. Realmente especial. Bom, seguinte, gente, essa Copa é a primeira vez que está acontecendo e com parceria fundamental da Silcar, né? CRC Silcar Pneus. Quero mandar um abraço para o Chico, realmente muito especial. E também parceria da Esportiva e da Prefeitura Municipal. E quem estamos recebendo? Representando a Esportiva é o presidente Lúcio Duval e representando o Departamento de Esportes aqui de São João da Boa Vista, Eidris Muniz. Bem-vindo, Lúcio. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. É um prazer estar falando com você, Gulinho, Paulo, Eidris. Desde o momento que você... Acho que não foi nenhum pedido, né? Não foi... o Gulinho me liga à tarde. Estou com um projeto aqui, a gente precisa fazer... É relacionado a esporte, é relacionado a trabalhar, a fazer o clube movimentar, a cidade movimentar. Eu já falei assim, não, vamos sim, né? Vamos sim. Já acabamos indo lá para o clube, vendo o local onde iria acontecer a Copa. Então, assim, é um prazer mesmo estar sediando essa primeira Copa e que ela se torne uma data que a gente possa fixar ela no calendário sanjoanense para que a gente possa realizá-la outras vezes e que ela seja um sucesso. Que ela seja um sucesso de público, que o pessoal vá para lá e se divirta, porque nós estamos dentro de um clube, né? Então, o clube tem que ter movimento, então tem que incentivar a prática esportiva. Então, é essa a função do clube e é um prazer estar aqui. Aliás, eu queria te fazer um agradecimento especial, que eu e o Gulim, a gente teve na primeira reunião, né, com o Lúcio lá na Esportiva, e ele nos atendeu de pronto e só perguntou o que precisava, e de pronto também já começou a viabilizar a parte de campo, enfim, a parte de transmissão, que é muito importante, né? Onde é a localização, onde põe câmera, enfim. Já fomos lá para o campo, já determinamos uma série de coisas. Na primeira reunião já ficou resolvido várias coisas. Então, um agradecimento, Lúcio, pelo seu empenho aí, viu? Exatamente. E bem-vindo aqui também, meu brother Eidris Muniz, que vai falar um pouco dessa parceria da Prefeitura Municipal, Departamento de Esportes. Gulinho, eu que agradeço. Paulo também, agradeço a oportunidade. Como você falou, em 2005 eu estive aqui no Sabatina, né? E agora, depois de 15 anos, estou aqui de volta na TV União. O Lúcio também está aqui. 20 anos, 20 anos. Nossa, estou ficando velho. Não fala isso não, que a gente pensa do lado de cá mais à frente. Olha só.
E é mais uma parceria também que o Departamento de Esporte faz. A gente já conseguiu fazer algumas parcerias com a Sociedade Esportiva Sanjoanense esse ano e agora com a Copa TVU, Silcar. Acho que tem tudo para dar certo. E é meio que o que eu e o Rodolfo a gente prega bastante lá no departamento. Quando vem coisas boas, a gente fala, mete marcha e vamos para frente. Acho que a coisa tem que andar e essa Copa tem tudo para ser um sucesso aí. Exatamente. Foi muito legal. Eu gostaria de mandar um abraço para o Rodolfo. Eu ainda não conversei com ele depois que ele assumiu mais esse, vamos chamar de mandato, né? Frente ao Departamento de Esportes. E eu tenho certeza que a mentalidade do Rodolfo é justamente levar o esporte o mais longe possível, né? Então, eu acho que essa é a importância de fazer um campeonato transmitido em TV aberta. Ele sai de dentro dos muros, vamos dizer assim, da esportiva, né, ou de qualquer outro lugar que ele seja executado, e é levado para a casa das pessoas. Então, isso é acessibilidade, né? Você difundir o esporte além dos praticantes, além dos torcedores. Então, obrigado também, viu, Ed, pela sua disponibilidade de estar aqui hoje, contar um pouco para a gente como que vai ser essa parceria da Prefeitura. Exatamente. É isso que eu vou perguntar para o Lúcio aqui, para falar dessa parceria com a TV União, porque normalmente quando se transmite um jogo pelo YouTube, fica sempre ali nas pessoas que estão envolvidas. Hoje a TV União vai transmitir para a região inteira. Ou seja, aquelas pessoas que estão em casa que não têm contato com esse esporte vai poder aprender. Deixa eu só avisar vocês aí em casa, os times que irão participar da primeira Copa TVU CRC Silcar Pneus de Futebol Society 35+, na Esportiva. Claro, time da Esportiva, time da casa, que já vai estrear contra o Cruzeirinho, dia 3. O segundo jogo é entre Futserva e o Pé Vermelho de Águas da Prata. No dia 10, a gente tem a segunda rodada, mas do Grupo B, que vai ser São José de Aguaí contra o Santo Antônio, hein? Esse jogo promete torcida. E depois Nova Onda contra o Mantiqueira. E é realmente especial. Vocês estão acostumados a fazer campeonatos, mas agora esse será transmitido. O clube vai cada vez se expandir mais, como o Paulo diz, acessibilidade para todos. Olha, isso é importante, né? É importante a gente estar mostrando o clube, né? Mostrando a grandiosidade que é a Esportiva Sanjoanense, clube que já teve futebol profissional. Então, acho que a gente transmitir com a TV União essa Copa, acho que vai ser importante para toda a região, além de mostrar o clube, mostrar que a gente está disposto a trabalhar pelo esporte, a fazer cada vez mais pelo esporte sanjoanense. Você estava falando da parceria até com a Prefeitura. Nós estamos aí em vias de fechar não, já está fechado, mas só assinar os documentos. Tem novidade então? Tá primeira mão aqui? Tem. Podemos até falar depois, mas... então, assim, acho que o esporte, o fomento ao esporte e a TV conseguindo transmitir isso, quem sabe isso aconteça em outras cidades, da mesma forma, em outras cidades, e a TV possa ir lá também fazer essa transmissão. E sempre o esporte tira pessoas assim, de uma vida que não seria ideal, né? Então, eu acho que quando você fala em esporte, você transforma vidas. Então, é importantíssimo essa união aí da Prefeitura com a Esportiva, com a TV, e a gente está realizando essa Copa e que ela seja a primeira de muitas. É isso. Você sabe que uma coisa que eu prego muito o esporte é o único lugar onde não existe classe social. Quando você está no campo disputando uma partida, lá tem, se for, dependendo do tipo de esporte, tem lá 5, 6, 11 jogadores. E isso na base não existe classe social. É ali que todos são iguais, né? Literalmente, né? Um pode ter uma chuteira melhor que a outra, vamos dizer assim, mas perante a hierarquia no gramado, não existe classe social. Existe quem joga mais, joga bem, joga mais ou menos, mas ninguém está olhando para a classe social. Então, eu acho que o esporte traz isso de uma maneira muito forte, né? Então, quanto mais gente praticar, melhor para todos, né? Exatamente. Esse é um dos objetivos também da Prefeitura, com certeza, né? É mais ou menos isso, Gulim. Quando nós assumimos lá no dia 2 de janeiro, eu, Rodolfo, foi um dos pedidos do prefeito Vanderlei, né? Ele disse, eu lembro bem que ele falou para a gente, descentralizar o esporte.
abrir as portas do SIC e levar o esporte primeiro para os bairros. É lá nos bairros que estão as crianças, os jovens que vão praticar esporte. Então, o que a gente fez lá no dia 2 mesmo foi tentar abrir realmente o departamento de esportes e levar as modalidades para os bairros, para que as crianças saiam da rua, para que eles possam praticar o esporte e a gente tirar esse abismo que às vezes existe de classe social, esse abismo que existe entre uma modalidade e outra, principalmente quando a gente fala de esporte, a gente fala no todo, né? Não somente futebol. E quando a gente fala dessa Copa, é interessante porque quando você transmite, você coloca o esporte agora dentro da casa das pessoas, né? Então, todo mundo, seja via computador, via celular, via a própria TV, vai estar conseguindo ter acesso à modalidade esportiva aqui em questão o futebol, né? Então, isso é muito importante, é muito daquilo que a gente acredita. E também essas parcerias, né? Eu acho que é importante buscar parcerias. O prefeito Vanderlei, ele sempre falou para a gente, não é cortar gastos. A gente não precisa cortar gastos, mas a gente precisa investir bem o dinheiro. Claro, com certeza. E quando a gente faz esses tipos de parceria com a Esportiva Sanjoanense, com a TV União, a gente acaba reduzindo o investimento, chegando a mais pessoas e levando mais qualidade. Isso é importante, é não ter ego, é unir forças para poder levar o melhor para as pessoas. E é isso que a gente vai fazer através dessa Copa. Lindo trabalho muito bonito. Aliás, é legal porque a gente fala da Esportiva e da Prefeitura, a Esportiva é assim e a Prefeitura é assim, mas os dois têm o mesmo estilo. Trabalha no departamento de esportes ali com vocês. Não, são duas. A Esportiva eu considero uma cidade. É uma cidade, né? Como se fosse o nosso Vaticano dentro de que Roma. Não, vai lá, vai devagar aí. Vai ter conclave lá agora. Tivemos no ano passado, foi bem disputado, por sinal. Aliás, que conclave, hein? Mas, assim, a importância você estava falando de ser uma pequena cidade, né? Nós temos hoje 12 mil associados. Temos hoje um orçamento maior que, acho que, 2 cidades da região, Olha da nossa legal, região aqui. Então, assim... É 2 Prata, não? Eu me lembro que a Prata tinha 6 mil, não me lembro agora quantos habitantes tem. Só sei que ela é maior, acho que 2 a 3 cidades da nossa região aqui. Então, é uma mini cidadezinha, assim, com os mesmos problemas, com os mesmos anseios. Então, assim, às vezes tem que administrar egos, às vezes. Mas é importante, eu gosto, né? Sou apaixonado, então não posso falar muito. Tem ideia da área total da Esportiva hoje? 250 mil metros quadrados. Hoje seria mais ou menos 10 hectares. 10 ao quê? Depois de que pegou a parte da Sofum. 10, ali, né? 257 mil metros quadrados, se eu não me engano. Eu tive na Esportiva nesse último final de semana no Dilcinho, que foi ali na entrada da Sofum, ali pelo Palmeiras, né? Antigo, da Feira Livre. E Aliás, é uma ironia, né? O portão 2 da Esportiva, você entra pelo Palmeiras. Exatamente, o portão 2, a gente entra. E o evento ali naquele fundo da Esportiva está longe da Esportiva, ou seja, é muito grande. Para você assim, caminhar na Esportiva, você leva ali pelo menos 15 Mas eu acredito que minutos. A gente está com um projeto aí que vai acontecer, a gente está trabalhando bastante para isso. Estamos aí olhando o local, o melhor local para ser feita. A gente vai fazer uma parte da Esportiva, vai se transformar naquela parte de baixo. Então a gente vai ter um outro clube praticamente naquela outra parte. Vai difundir, sair lá de cima e espalhar mesmo. Vai descentralizar um pouco o clube. Então a gente está fazendo mais campos naquela região, tem as quadras de beach. Aí nós estamos, o projeto da academia vai sair aí para quem está achando que não vai acontecer, ele vai acontecer. No momento certo a gente vai dar início às obras. Primeiro estamos trabalhando a infraestrutura daquela região ali. Então ali a gente vai ter uma academia de 2 mil metros quadrados, mais um local onde vai ter um bar com banheiros que vai atender os quiosques ali, que vai atender o beach, vai atender o campo, o novo campo que está sendo construído ali embaixo. Então, assim, a gente está trabalhando bastante. Então, a ideia é povoar aquela área nova. Povoar aquela região lá embaixo. Alguma piscina para aquele lado? Desafogar. Não. Dividir a área de piscina vai continuar ali sendo em área cima. de piscina. A gente vai desafogar aquele coração do clube ali em cima, entendeu? Então, levando a academia lá para baixo, academia e alguns outros esportes, até futebol, society, vai ter 2 campos oficiais. Society, até nós já tínhamos falado sobre isso. Nós tivemos um problema ano passado com o fio que passava em cima, já foi resolvido, o fio já está em outro local, só está esperando a Eletro ir lá e mudar a chave. Isso deve acontecer em breve, mas já está pronto o trabalho. Então, a gente está trabalhando bastante naquela segunda área lá,
que ali acho que vai ser uma... Já tem 2 quadras de tênis lá embaixo, então ali dá para fazer... tênis? Tem 2 quadras de tênis. Não reparei. Aonde você falou do show do Dilcinho, ao lado do um beach pouquinho tênis, um pouquinho antes de onde foi o show do Dilcinho ali, tem 2 quadras oficiais de tênis ali, linda, de saibro, Mas maravilhosa. o dia que eu estive lá já existia? Ela já tá, já deve ter uns 2 anos já, 2 ou 3 Nossa, anos. eu não reparei. Aliás, eu fui no Rally quando teve lá a concentração. Você não também. prestou atenção, mas você tem só 2 ficou quadras olhando ali. o carro, né? É, Tava só ali no ficou embalo, olhando o carro né? ali. Mas tem 2 quadras de tênis ali, lindas, maravilhosas, 2 quadras de tênis ali, até a gente tá... você vê o tênis, vou falar aqui meio por cima, só para vocês terem uma ideia. No segundo semestre, talvez tenha um WTA aqui em São João. Olha que chique, hein? Entendeu? Então, Aliás, feminino. é uma coisa de se pensar, já que vocês estão pensando em tênis, de quando se projetar uma nova quadra de tênis, ou até essa, se for possível, essas novas, precisava ter uma acessibilidade para transmissão. Porque as quadras antigas, eu estive lá para tentar complicado fazer, não tem como, não tem como. Difícil. Elas são com alambrado muito próximo, o poste é histórico, você não pode tirar o poste do alambrado, você não pode desfazer as quadras porque elas são de 2 fazer uma, porque elas também são históricas, enfim. Então, acho que poderia se pensar na nossa era de transmissão aí para tudo quanto é coisa, sempre que se fizer um novo espaço, se pensar nisso. É uma coisa que a gente sofreu aqui. Eu tô fazendo 30 anos de TV. E, no começo, uma das maiores dificuldades que eu tinha era mostrar para as pessoas que, para transmitir, você precisa de espaço. Não é só ter a quadra. Até o detalhe do alambrado perto do campo atrapalha. Você tem que ter um distanciamento de câmera, você tem até a posição do sol. Não que a gente precise disso de uma maneira assim, em primeiro plano, mas um pensamento, como se pensava antigamente nas cabines de futebol. Vai transmitir a rádio aqui, então vocês montaram lá a cabininha lá, mas a câmera já não dá. Para a rádio foi pensado, na época, né? Para a TV, nunca se pensou. Então, a gente está sempre se adaptando. Né? E, então, para isso que a gente firmou uma parceria, ué. E até a gente teve lá, né? Você se prontificou, inclusive, a reduzir um pouco o campo para a gente poder colocar a câmera num ponto melhor, né? Então, mas eu digo assim, todo o investimento daqui para frente, independente de ser TV União ou qualquer outra emissora, se pensar numa estrutura. Aqui vai chegar o cabo de rede, aqui vai ser um lugar que dá para montar equipamento. Até para o pessoal que faz live hoje, enfim. Não que todas as quadras tenham isso. Mas as oficiais tem que ter, né? Uma de tênis, uma de quadra de basquete. Com a de basquete é mais simples, que tem o recuo de arquibancada e tal, não tem esse problema. Mas esse tipo, por que eu falo isso? Porque é interesse nosso, e acredito que também do clube, da prefeitura, de todo mundo, que quanto mais for divulgado, melhor. E com quanto mais qualidade, melhor. Né? Até a gente brinca é mais fácil fazer de dia, apesar do sol, do que à noite, que a gente tem a luz controlada. Por quê? Porque à noite nem sempre tem a luz que a gente precisa, que é outra coisa para se pensar. A gente, para vocês terem uma ideia, a gente ilumina a avenida quando vai fazer alguma coisa, porque a iluminação é insuficiente. Então, são coisas que eu acho que é para o bem do esporte. Se for mexer, vamos pensar nisso, no próximo projeto. Boa, hein? O ano passado, a Confederação Brasileira de Tênis, né, a CBT, ela fez uma homenagem à esportiva porque eles estavam fazendo um WTA, se não me engano, em Campinas, e começou a chover e não conseguia fazer as finais. Eles trouxeram os atletas, já tinham feito aquele outro evento aqui na esportiva, eles trouxeram as finais aqui para a esportiva no final de semana. Eu lembro disso. E aí eles fizeram uma homenagem para a esportiva por causa da quadra coberta e a infraestrutura de tênis que a esportiva oferece. Então, tem quadra coberta de tênis? tem, olha isso. linda.
Aonde Linda. fica? É essa Ela lá de fica trás? abaixo Ah, aquela que Aquela fica embaixo. onde a gente pegava as Isso. bolinhas. Que Isso. caía da quadra, na Isso, beira do aí rio lá. ali. É, tem histórico essa esportiva realmente especial. É uma quadra maravilhosa. Lá foi realizada as finais desse campeonato de Campinas, foram feitas lá por causa da chuva. E você sabe que falando da quadra de tênis, Paulo, o próprio Lúcio falou aqui, provavelmente no segundo semestre, né, Lúcio, a gente vai ter esse WTA 35, né, que é um dos maiores campeonatos de tênis, que pega mais ou menos da posição de 80 a 150 do mundo. O Albers, que está lá tomando conta do tênis da esportiva, também procurou lá o departamento Ele de comentou esportes. comigo, eu encontrei ele, acho que, se não me engano, foi no Carnaval, no King Park. Sim, sim. E ele me comentou que estava fazendo. E por que é WTA 35? É que é $35 mil de premiação. E esses Opa! 35 mil Exatamente. dólares, a própria Confederação Internacional, a gente já conseguiu. Então, agora a prefeitura entra com a infraestrutura no sentido de hotéis, de ajudar na hospedagem, alguma parte da arbitragem, água, enfim. A esportiva entra com toda a estrutura física e foi muito elogiada essa parte da esportiva. Pela qualidade das quadras. Inclusive o troféu foi ideia minha, hein? Ó, vocês viram um troféu legal. E agora, eu acho agora que com essas... relação à Se é que qualidade fizerem, das quadras, forem fazer o troféu do não- jeito que eu não- falei. Não se discute. Depois eu conto o segredo do É, troféu. mas sabe, eu volto a bater na tecla. Às vezes você tem um produto muito bom, mas que está atendendo menos gente do que poderia. Sim, Você entendeu? Por isso que eu acho de se pensar. É igual eu sempre brinco. Lembra da música O Artista Vai Onde o Povo Está? Aí vem, por exemplo, uma semana Guilmar Novaes, e se eu não transmito ao vivo, vai lá 100 pessoas, de que cabe 700, vai só 100, é feito um investimento gigantesco, e o artista não foi onde o povo está. Ele ficou lá dentro do teatro. Isso vale para o esporte também. Então, a ideia lembra da história da IAPIC, não ia ninguém ver rodeio, começamos a transmitir rodeio, todo mundo se interessou por rodeio, agora lota o rodeio. Então, é despertar naquele que não gosta, porque os que gostam já vão. Então, qual é o motivo do investimento? Lógico, além de participar, de ter o pessoal que joga, é importantíssimo. Sem o pessoal que joga, não tem evento. Mas como criar uma nova geração? É mostrando. Não é? Eu acho que esse é o papel da TV, hoje quem faz transmissão hoje em live, essas transmissões de YouTube. Se bem que eu questiono um pouco essa transmissão na internet, porque todas as análises que eu fiz até hoje, ela é feita para o próprio público. Então, também não está chegando. Porque uma coisa é você estar zapeando a TV, eu parei aqui nessa entrevista que eles estão fazendo aqui agora. Se tiver interessante, eu presto atenção. Se o jogo estiver bom, eu vou ver um pedaço. E aí isso vai despertar em mim a vontade de ver o jogo inteiro. Se ele tivesse só na internet, primeiro que ninguém vai achar. Então, a nossa facilidade de ser achado é maior. Por isso que é importante a gente colocar. A gente coloca também na internet, no YouTube, a transmissão ao vivo, no Facebook, é tudo a mais. Mas aonde nós vamos captar o novo é na TV aberta. Porque mesmo quem vai me assistir no YouTube e no Facebook é que já sabe que está tendo. Mesmo na TV, no YouTube da TV e no Facebook da TV, já sabe que está tendo. Então, eu vou mostrar na TV aberta para quem não sabe que está tendo. Então, essa é a importância que eu vejo. Não é uma questão de concorrência, quem tem mais audiência, menos audiência. Isso é científico. Entendeu? Então, por isso eu acho que quanto mais parcerias, quanto mais condições de fazer, quanto mais infraestrutura a gente tiver, né? Você viu lá na final do Mantiqueira, não sei se você estava nesse ano, a gente colocou uma grua, que é para dar um up a mais. Né? Investimos em equipamento para fazer replay, para poder melhorar.
E você sabe que isso, Paulo, eu, Rodolfo, a gente bate muito nessa tecla, né? Geralmente, quando a gente está trabalhando com esporte, o Lúcio deve vivenciar bastante isso, lá ele e o Chico, lá dentro da esportiva, né? O pessoal sempre fala, precisa pintar a quadra aqui, precisa colocar uma tabela de basquete e tudo mais. Eu falo que, desde que a gente chegou lá no departamento, e é uma outra característica do governo do prefeito Vanderlei, ele sempre falou para a gente precisa olhar como um todo. Então, por exemplo, vai ter um campeonato amador, eu preciso saber como que está a cabine de imprensa, como que está o banheiro, como que está a acessibilidade. A gente vai conseguir levar o público até lá? Não é só fazer o campeonato, não é só você criar um campeonato, mas você dá todas as possibilidades para que as pessoas consigam vivenciar, seja ali presencialmente ou, no caso aqui, virtualmente, pela TV, pelo rádio, enfim. Isso que é importante. Então, até foi um pessoal do futebol mesmo, foi falar com a gente, do futsal, foi falar de algumas quadras aí na cidade que está precisando de pintura e tudo mais. A gente até comentava, pintar é muito fácil, você vai lá, passa tinta e beleza. Mas não é isso, sabe? Eu acho que a gente precisa colocar infraestrutura naqueles espaços. A gente tem infraestrutura, por exemplo, para um cadeirante entrar numa quadra. A gente consegue olhar aquele bairro, as possibilidades que a gente tem de crescimento esportivo naquele bairro e levar isso para dentro da quadra para poder entregar o melhor para a população. Então, acho que a visão ela precisa ser muito mais ampla, né? Sair do micro e ir para o macro. E daí entra a transmissão. Mas eu acho que hoje, pensando em como a gente vem analisando, né, vamos chamar dessas praças de esporte, se ela estiver bem cuidada, já é um bom sinal, hein? Seria o ideal, né? É o mínimo, né? É o mínimo, né? Que infelizmente coisa. não é a forma que a gente pegou, né? Hoje a gente tem lá dentro da Prefeitura Municipal, a gente tem 35 praças esportivas, né? E foi até, de certa forma, a gente fez um relatório de tudo que tinha lá e, de certa forma, a gente ficou um pouco assustado, porque precisa manutenção em todas. Propriamente no SIC. Nós temos o problema lá com a entrada do muro lá embaixo do SIC, que o muro tá caindo. E a gente tem essa consciência, só que a gente não consegue de uma hora para outra fazer um muro daquele tamanho. A gente precisa, por exemplo, cabine de imprensa lá no SIC. Para você poder conseguir transmitir um campeonato lá do SIC, você precisa dar infraestrutura para a pessoa que for lá trabalhar, para a imprensa. Mas isso eu já falei com o Rodolfo na outra gestão dele, viu? Quem sabe nessa ele não consegue certeza. executar. Nessa é até um compromisso nosso, porque a gente está trabalhando tudo em cima de números. Eu me lembro quando a gente importante. resolveu fazer alguns jogos do campeonato amador, ficava se degladiando lá com quem resolveu gravar, com quem resolveu gravar para alguém, para quem resolveu transmitir no YouTube, para a TV. Cara, e ninguém organizando. É assim, briguem entre vocês aí, faz de conta que eu não estou vendo. Né? Então, era uma situação muito precária, a estrutura de trabalho com a transmissão. Né? E a cabine pequena, mal localizada, baixa, contra o sol, se for de tarde, não dá para fazer nada na outra, porque a outra, né, não tem como jogar de lá para cá, que seria o ponto ideal, o outro lado, só que colocaram desse lado para poder mostrar arquibancada, dá para entender várias coisas. Mas é uma coisa que precisava ter sido repensada nesses anos, porque quanto tempo tem aquela estrutura ali? Né? Mas isso é legal, por exemplo, eu cito até o exemplo do nosso início de mandato. O Gulim foi lá no nosso departamento, o pessoal de outros meios de comunicação aqui da cidade foi lá no departamento e a gente estamos tentando, na verdade, ter essa proximidade. Porque quando a gente fala, por exemplo, de transmissão em imprensa, vocês sabem muito mais do que a gente como fazer um local de qualidade. E acho que isso é importante. Mas eu nunca fui chamado para perguntar como não, mas fazer. O Gulim foi no começo do ano, ele passou por lá. Na outra gestão do Rodolfo, não sei que... Eu falei, vocês precisavam colocar uma torre aqui, atrás dessa estrutura. Por quê? Com a torre, a gente consegue transmitir ao vivo. Na época, ainda estava com a internet engatinhando. Certo, você tem uma ideia de quanto tempo faz. Vê se a torre está lá. Não está. Porque não é prioridade, eu até entendo. Mas também não precisa muito para fazer uma torre fininha ali do lado do... Por que isso? Hoje, mesmo assim, você consegue transmitir, por exemplo, ter um ponto de internet lá, jogando para cá. Ou jogando para outro lugar qualquer da cidade. É um ponto estratégico de transmissão de esporte.
né? Então, isso tudo, eu estou aqui, eu volto a dizer, há 30 anos, nunca fui chamado para consultoria nenhuma, e eu trabalho com isso. Como que você faz um projeto de divulgação? Por isso que eu acho que nunca se pensou nisso. E eu entendo que não é uma prioridade, é uma coisa que seria bom que tivesse. Mas eu sempre estaria à disposição. Se vocês quiserem trocar uma ideia sobre como viabilizar, hoje é até mais fácil a questão da transmissão, porque você joga uma fibra ótica lá, está tudo resolvido. Nem precisa mais, talvez, da torre. Mas a cabine precisa, né, fazer alguma coisa um pouco mais estruturada. Então, acho que era um ponto que, se houver verba... E olha que eu nem estou transmitindo o campeonato lá, hein? Eu estou dizendo para quem usa. Tá? Talvez eu nem sei se eu vou precisar ou não, mas seria uma coisa legal melhorar aquela estrutura, porque é uma cabine aberta, inclusive. Sim. Mas eu acho que é mais ou menos isso. E é aquela política que eu volto a dizer aqui, a política que a gente tem dentro do departamento de esporte, aproximar as pessoas do departamento de esporte. Eu falo que nesses 100 dias que a gente tem aí de departamento de esporte, 110 dias, o que a gente mais fez foi escutar as pessoas. É ter esse olhar e esse ouvido atento às necessidades das pessoas. Então, a gente já recebeu pessoas da área de comunicação, a gente recebeu atletas para o campeonato amador. A primeira coisa que a gente foi fazer para o campeonato amador foi fazer uma reunião para ouvir qual que era a demanda. Para você ter noção, uma demanda que era simples. Uma das pessoas que passou por lá, ela falou do portão do campo do 1º de maio. Falou assim, a gente tem um problema lá no 1º de maio que é grave. A gente, problema grave? Qual é? Não tem o portão lá. Então, se sair alguma briga, se sair alguma confusão, o jogador que está dentro do campo, a torcida pode entrar, invadir ali e fica perigoso. Um portão, gente. No outro dia, a gente foi atrás, conseguimos um portão, colocamos lá e resolvemos o problema. Então, acho que quando a gente tem essa proximidade, a gente consegue conversar, a gente consegue otimizar os resultados. E, mais uma vez, isso é uma marca que a gente está tentando implantar junto com o governo do prefeito Vanderlei. Vamos trazer o Rodolfo aqui para a gente bater um papo sobre exatamente tudo isso, hein? Sempre se melhorando. E voltando aqui a falar, né, nessa primeira Copa TVU CRC Silcar Pneus de Futebol Society 35 mais na esportiva. Quando a gente fala 35 mais, é que pode jogar jogadores acima de 35 anos ou com 35. Tem que ter completado 35 anos. Você jogou bola, Idris? Eu já joguei. Futebol eu joguei muito pouco. Eu joguei vôlei. Pelo menos ele eu confessa, joguei vôlei, né, joguei Lúcio? basquete, joguei um pouquinho de tênis. Agora eu tô jogando badminton. Não, olha, gente, porque o Lúcio a gente sabe que joga, brinca bastante. Na primeira Copa TVU, lá no Mantiqueira, acima de 45 anos, o Lúcio foi o autor do gol que deu a medalha de gol de terceiro extrema lugar, classe, né? Deu aquele biquinho de futebol de salão. E eu queria que a gente falasse um pouco da idade de 35 anos. Porque o ideal, quando a gente estudou essa idade de 35, normalmente, o 35, quando joga com os mais novos, né, 20, 25, a galera tá voando. Tem muito 35 voando. Mas a galera mais nova sempre ali acaba se sobressaindo com relação aos 35. E o 35 não consegue jogar o Master, porque o Master ou é 40, ou é 50, ou é 60. Então essa é uma idade praticamente inovadora desse campeonato que a gente está fazendo. O que você fala desses 35 anos que a gente pode esperar do campeonato? Só sei que eu não consigo jogar com 35, não, cara. O meu já é 50 para lá. Tanto que a gente já vai fazer uns 50 a mais agora. Exatamente. Em agosto, Muito bom lá organizado. Isso. Mas o 35 é bem legal. É bem legal porque eu acho que é uma faixa etária que é um pouco descoberta aí, né? Não tem muito incentivo para 35 para cima. Porque senão, acho que uma pessoa de 55, 60 anos vai ser muito difícil, 50 anos, jogar com 35 até 50. São 15 anos de diferença, né? Então, apesar da qualidade, mas o 35 ainda está voando, né? Sim, e o 35 ele entende diferente o futebol, né? Sim. Ele já consegue enxergar, tem não tem mais aquela de ansiedade, né? maturidade, né? Você vai Tem a no maturidade futebol, e ainda assim, tem a força física. tem a força física. Já os 50 não, a gente só tem a maturidade, só porque a força física já... Você que está com 35, seria uma boa data, uma boa idade para jogar? Eu não tô com 35 ainda, eu tô com 34. Então só por isso que ele Ainda não pode jogar. Eu o ainda não campeonato. posso jogar, eu faço Deve ser 35 ruim em pra julho. burro. Deve ser grosso uma coisa de Que nada, por isso que ele falou já joga vôlei e tudo Ah, mais. entendi. Não, você não entendeu. Badminton. Badminton, ó. Você sabe que eu é um dos joguei badminton, é um dos eu esportes joguei que mais está badminton. crescendo no departamento. Eu tinha um professor de inglês que era holandês. E a gente jogava badminton na quadra do seminário aqui.
Para mim é peteca com raquete. É mais ou menos isso. Ô, É Lúcio, quase isso. Na sala ali do departamento, a gente tem um vidro que dá para aquele ginásio quadrado que a Dá gente pra fala, lá do SIC. Lá tem uma quadra que está arriscada de badminton. E assim que a gente chegou lá, eu estava trabalhando e eu sempre via duas, três pessoas jogando. Inclusive, pessoas ali do departamento que na hora do almoço não ia para casa, acabava fazendo a prática do esporte. E eu fui perguntar como que jogava aquilo, né? E eles me deram uma raquete, eu já brinquei de tênis, consegui bater na peteca. E daí, teve 2 dias que eu não fui almoçar em casa, daí minha mãe perguntou, falou assim, você não veio almoçar em casa? Eu falei, não, eu fiquei jogando badminton. Ela falou, o que é isso? Eu falei assim, aquele jogo que faz com peteca. Ela falou, nossa, mas é o fim do mundo, hein? Agora você está jogando peteca? Daí eu falei, não, mãe, é difícil. Para quem joga isso, é complicado, viu? O badminton, a peteca, o squash, é esporte bastante, exige, inclusive, muito joelho. Muito jogar. joelho E e o outra, uma cardio, né? articulação aqui que não é E fácil, o cardio, né, porque é muito rápido, é um esporte muito rápido. Então, você precisa estar com o cardio em dia, senão você não consegue. E hoje é até legal falar dessa questão da idade, né? Nós estamos até formando uma equipe de mais de 50 de badminton lá no departamento de pra mim, esporte. Porque o pessoal tá Você indo. viu que ele já nós, fez assim, nós não temos olha pra mim, não. desde de criancinhas de 6 anos que começaram a praticar até 50 a mais Daqui agora. 4 anos eu posso participar. Tá convidado. É realmente especial. Agradeço aqui a participação do Lúcio Doval, presidente da Esportiva, e do Eidris Muniz, que é assessor do Departamento de Esportes aqui da Prefeitura Municipal. Quero agradecer também toda a equipe lá, o Chico, que vai estar conosco agora no segundo bloco, Caio Valim. Agradecer Zé Ernesto, meu grande brother, o Foguinho. Guia torta. Guia torta, boa, hein? Guia torta. Guia torta. Agradecer o professor Rodolfo, toda a equipe lá do Departamento de Esportes. Feliz em ter recebido vocês aqui hoje para falar um pouco desse novo campeonato. Bom, eu só tenho a agradecer de estar aqui, agradecer o convite e agradecer de estar fazendo parte desse projeto e espero que seja o primeiro de muitos. E a gente só tem a agradecer e eu quero estar lá na transmissão, hein? Dar meu espetáculo. Você vai estar lá, pode comentar do meu lado. Você é comentarista também? Não, peraí. Você tem essa Homem faz de vertente? tudo, Porque gente. presidente eu Bate sei que você escanteio. gosta. Presidente da Bate escanteio, Esportiva, vai gol de presidente cabeça. do Clube de Antigo Mobilismo, está sempre ativo. O homem né, faz Lúcio? de tudo, bate escanteio, cabeceia, defende ou então E faço apita gol o de gol. carrinho ainda. hein? Aquele biquinho foi bom, hein? É. Valeu, viu, Eidris? Eu agradeço, Paulo, agradeço aí, Lúcio, Gulinho, a oportunidade aí, a gente tá junto em nome do nosso prefeito Vanderlei, do Rodolfo, eu acho que tem tudo para dar certo a Copa. Conte com o Departamento de Esporte, tá mais convidado, Paulo, passa lá, toma um café com a gente, vamos conversar. Eu acho que é isso que é fazer política e levar o esporte para onde mais precisa. E quando a gente faz parcerias como essa com a TV União, tem tudo para dar certo. E obrigado aí, Lúcio, pelas portas da Esportiva. Temos muitas parcerias aí pela frente que vai ser sucesso com certeza. Várias. É isso aí, gente. Vamos entrar agora no intervalo desse primeiro bloco. E no segundo bloco, nós falaremos com o representante do time da Esportiva, que é o Chico, e o representante do time do Cruzeirinho, que é o Segurança, que vão fazer a estreia, que vão abrir a primeira Copa TVU CRC Silcar Pneus de Futebol Society 35 mais na Esportiva. Vamos lá? Uma operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União revelou um esquema de fraudes no INSS envolvendo descontos indevidos de 6,3 bilhões em aposentadorias e pensões entre 2019 e 2024. Associações e sindicatos, em conluio com instituições financeiras, realizavam cobranças ilegais, muitas vezes sem o consentimento dos segurados, que incluíam idosos e pessoas doentes. Esses descontos eram disfarçados como mensalidades ou contribuições associativas. A investigação, chamada Operação Fim da Linha, apontou que os descontos ocorriam diretamente nos benefícios via convênios com o INSS. Como resultado, o governo suspendeu contratos com essas entidades para evitar novas fraudes. O caso levou à saída do então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. A investigação precisa identificar todos os envolvidos e puni-los exemplarmente. O INSS orienta segurados a verificarem descontos
no aplicativo Meu INSS e denunciarem cobranças indevidas pelo telefone 135 ou pelo aplicativo. Nosso escritório Ciaco Advogados está à disposição para ajudar e auxiliar as pessoas que vêm sendo injustamente prejudicadas com descontos indevidos junto ao INSS. Primeira Copa TVU CRC Silcar Pneus de Futebol Society 35+. Ao vivo da Esportiva, jogos todos os sábados, a partir das 3 da tarde. Mantiqueira, Utserva, Santo Antônio, Esportiva, Cruzeirinho, Nova Onda, São José de Aguaí, Pé Vermelho de Águas da Prata. E o jogo de abertura é dia 3 de maio, entre Esportiva e Cruzeirinho, seguido de Futserva e Pé Vermelho. Realização TV União. Voltamos aqui para o segundo bloco do nosso TVU Esportes, que está falando hoje sobre a primeira Copa TVU CRC Silcar Pneus de Futebol Society 35+, na Esportiva. E agora temos representantes do primeiro jogo, do nosso primeiro clássico do campeonato, não é, Paulo Falda? Agora a gente começa a falar dos times, né? É um prazer aqui hoje, vamos receber agora o Chico, né, que já é um parceiro nosso de longa data da Esportiva. E eu não sei se é o segurança do Chico ou se o nome dele é segurança. Eu fiquei meio confuso se ele é segurança de outra pessoa, mas enfim, está aqui também o nosso representante do Cruzeirinho para conversar com a gente, o segurança. Sensacional! Bom, bem-vindo, Chico. Feliz em estar recebendo você para a gente falar desse time especial da Esportiva nesse campeonato 35+. Obrigado, Golim, obrigado, Paulo, né? Obrigado, segurança, o Gabriel aqui, segurança do Xuxa, segurança do Xuxa. É o segurança do Xuxa. Muito obrigado e sempre um prazer aí estar com vocês. Vamos falar muito aí de futebol. Exatamente. Bem-vindo, Gabriel. Descobri que o segurança tem nome, rapaz. Bem-vindo, Gabriel, falando do Cruzeirinho hoje. Obrigado, Golim, obrigado, Paulo, né, pela oportunidade. Chico, um prazer estar com vocês aí. Vamos falar um pouquinho desse campeonato 35 lá na Esportiva, né? Bom, eu acho que a gente podia começar, antes de falar como está o time de vocês, como a gente conversou muito nesse final do primeiro bloco, sobre a idade do 35, Chico, você vai falar da tua experiência de bola mesmo. Eu queria que você falasse não só da experiência de bola, como da experiência técnica, como você é professor de educação física. 35 é a idade ideal do futebol? Não sei, não é? O que pode que é mais legal que não é? Golim, é uma idade bem bacana, porque assim, temos muitos jogadores, né, no auge, né, da carreira, digamos assim, né, do nível esportivo, parte física, com 35 anos ou mais, né? É claro que a gente não tem mais aquela jovialidade, né, da molecada de 20 e poucos anos, aquela correria, aquele jogo corrido. É um jogo mais experiente, mas é que a gente estava conversando nos bastidores. Tem muito jogador com 35 e um pouco mais de 35 jogando em alta performance no amador, né? Então, é uma idade que ele tem a característica técnica, já tem experiência e ainda, né, alguns que se cuidam bem, tem a parte física também. Então é muito interessante essa idade, porque a gente não fica aquela correria dos 20 anos de idade, dos 20 e poucos anos, mas já tem muita experiência, né, com o futebol. Então sabe que eu tenho uma expectativa assim, de ver como é que vai se desenvolver os jogos, né? Porque a Copa TVU que a gente faz, que é o pessoal mais velho, né? O jogo se desenvolve de uma maneira diferente.
né? Afinal de contas, a maioria está ali é de 45 para 45 para cima. cima, mas joga a galera Né? 55, E joga 60, até né? 60, enfim. Então eu estou muito curioso para ver a dinâmica dos 35. Eu acredito que a gente estava conversando aqui, que acho que é o ponto ideal para um amador. Não para um profissional, mas para um amador, se ele se manteve fisicamente, ele tem a energia e o preparo físico do jovem e a experiência já de 35. Né? Então, eu acredito que vão dar bons jogos aí, viu? A gente pode dizer que é o último momento bom da pessoa? Não, né? Ainda vai, mas realmente eu estou falando mais por causa de contusões. Porque a idade, quando você é novo, você machuca, uma semana depois você tá ótimo. Com 35 para cima, você já começa a sentir um pouco mais, né? Essa recuperação é maior. Então podemos dizer que é a última fase top de bola mesmo? Que a gente consegue mesclar essa Isso falando de experiência, fisiologia. Fisiologia, Isso. essa parte mesmo. Você consegue ainda essa performance da parte, né, de técnica, de experiência e da parte física. Que você ainda consegue preservar ainda velocidade, força da parte física. Então, aquilo lá que a gente comentou, né, na TV, no campeonato do final do ano, 40, 45 ou mais, fica mais a experiência e a parte técnica. A parte física já compromete muito. Você tem que ter um revezamento maior, né, tem que revezar mais os jogadores, cansa, o pessoal machuca, às vezes demora para poder recuperar. Então, nessa idade, ainda consegue conservar uma parte física, quem se cuida, né, claro, e já ter a questão da experiência em nível técnico. Então, vai ser bem interessante mesmo. Eu nesse acredito sentido, até que vai né? sair muito mais gols, né? Deve ser mais dinâmico. Pode ser. Sim. O que você me fala, segurança, dessa idade de 35, você que tem essa experiência ali dentro do campo? Golinho, falar pra você, essa experiência, igual que o Chico falou, né? É jogador que se cuida, jogou com 35 anos aí, tá jogando, vem jogando, acho que 20 anos de experiência de futebol, o cara se cuida, vai dar grandes jogos aí, entendeu? Lá na Esportiva, lugar bom, campo bom, vai dar bom jogo. Teremos então a estreia dia 3, anota aí, gente, a partir das 15 horas com transmissão ao vivo da TV União, a estreia, né, desse campeonato 35+, TVU Silcar, né, Society, estreia Esportiva e Cruzeirinho. Fala um pouco do seu time, porque são 4 cidades envolvidas nesse time Cruzeirinho. Cruzeirinho, Golim, né? O Xuxa, né, com a presidência Cristiane, né? Se vocês fizeram o convite, né, ele aceitou e convidou os jogadores, né, que já tem bastante história com a camisa do Cruzeirinho e chegou aos 35, né? Então, Quais são as cidades que tem no time? O Paulo Falde, São José, né? São José do Rio Pardo, Grama, né? Tem Vargem, né? E tem São João também, né? Nossa, é quase um time que representa a região, praticamente. Paulo, falar pra você, os amigos do futebol, né? Que eu acho muito legal isso. A história do Cruzeirinho aí, né? Nós tá tocando a Cristiane, acho que todo mundo Já nós vamos ter que criar uma regra igual tem no futebol, né? Não pode ter tantos estrangeiros. Os amigos, né, Paulo Falda, criado pelos caminhos do futebol, né? Igual o Chico aí pode ver, né? A amizade do futebol é muito boa, né? E eu, particularmente, os 80% das amizades são feitas com futebol, né? E esses caras que estão chegando aí, nossa, além de grandes jogadores, pessoas maravilhosas e gigantes amigos, né? É muito legal porque é o seguinte, quando eu mandei mensagem pro Xuxa, estou fazendo um campeonato 35+. O Xuxa falou, só um minuto. Em 3 minutos... né, ele já me retorna, confirmado Cruzeirinho, confirmado. Mas como é que você conseguiu? Porque eu tô atrás da galera aqui e a galera não tá achando mais jogador, que o pessoal tem assinado já para os outros times. Ele falou, Gulim, já bati um fio pro fulano da Grama, pro outro lá de Rio Pardo. E isso que é legal, porque essas pessoas já jogaram com vocês, é isso? Golim, já tem histórias, títulos, né? Vários títulos. Tem jogadores aí, tem 4, 5 títulos aí com a camisa do Cruzeirinho. É um prazer, acho que para eles também, né? Vir para representar a camisa do Cruzeirinho, um grande campeonato, dando um lugar bom, né? Igual a Esportiva, né? Todo mundo quer jogar um campeonato na Esportiva. 35, uma idade boa, né? A experiência, o cara que cuida, né? E vai dar grandes jogos, né?
Grandes jogos, esperando esse primeiro, né? Esportivo e Cruzeirinho. Eu queria que você falasse um pouco do time da Esportiva. Se deixar, a Esportiva faz um campeonato 35, só ela, com 8 times, e ainda vai sobrar. Mas como é que vocês chegaram nesse time? Que falaram, esse time aqui é um time da galera que treina aqui conosco? Como que é, Chico? Então, Gulim, é assim, na Esportiva temos muitos, né, associados, temos muitos jogadores. Vocês estão com um jogador né? de fora da Esportiva, não? Praticamente não, só praticamente associados, né? Então temos muito essa proposta. É que o problema é que a Esportiva também, né, exporta muitos jogadores. Exatamente. Então, o pessoal, por empréstimo, Chico. Exato, o pessoal tá lá constantemente treinando, jogando, né, brincando, né, sendo associado da Esportiva, mas ele é assediado, ele é convidado pelas outras equipes, né? E o campeonato forte dessa maneira que se formou, né, grandes equipes que entraram, todo mundo, né, puxando os jogadores. Então, infelizmente, às vezes não dá para mantê-los todos na Esportiva. Então, porque são né, muitos jogadores que estão nas outras equipes são de lá, mas eles vão jogar para outras equipes por causa de convite, tá né? na hora de amizade. Tá na hora da diretoria fazer uma reunião e falar assim, como segurar os jogadores, desconto na mensalidade, Tem que aproveitar o cerveja embalo, no né? bar, Olha que crédito precisa, na viu? lanchonete, como é que a gente vai segurar essa galera aqui? O futebol aqui da região, o futebol em São João da Boa Vista virou de alto nível, né? Então, todas as equipes têm grandes incentivos, têm ajuda, têm patrocinadores, então todo mundo investe muito. Então, ficou assim, né? A gente não pode falar mal, assim, né? Falar, ficou ruim e tal. Não, pelo lado, tá mais reforçado, você vê que cada equipes com jogadores muito bons, o próprio amador, né, da cidade. Então, é complicado. Lógico, perdeu aquela origem, né, antiga do amadorismo, né, tal, mas Tá bem esses investimentos semi-profissional, né? ajudam, bem semi-profissional. Então, é uma realidade, não adianta só falar mal, é uma realidade. Só que assim, na Esportiva tem muita gente, né, que gosta de futebol, né, que brinca, que treina, que já jogou. Então, o nosso time é um time mesclado de jogadores aí que têm experiência, que já jogaram. Os associados, então, também dá essa experiência, né, para o associado de jogar um campeonato desse de alto nível. E vamos lá para ser competitivo, né? Para tentar brigar. E acima de tudo é a confraternização, é ter o esporte para praticar, né? Ter um troféu para erguer, né? Eu acho que isso estimula, né? E principalmente eu queria que vocês falassem do mais o segurança, né? Que participa conosco, né? Na Copa lá no Mantiqueira. É diferente quando a TV União transmite, porque é transmitido para a região inteira. Isso é muito importante, né, segurança? É muito importante, né? Uma televisão transmitir, anima, incentiva os jogadores a vir, né? Jogar, apresentar, as famílias também em casa, eu vou jogar lá, vou passar na TV União, né? As pessoas assistir, igual lá no final do ano, né? Meus parentes lá de Valinhos, né? Viu eu lá comemorando, né? O título de São Pedro, né? Um grande abraço também ao Deleizão, né? Ê, Deleizão! Vamos sentir sua falta, viu, Deleizão? O Delei, ficou devendo essa, hein? Entendeu? Aí todo mundo quer vir participar, além do campeonato ser muito forte, competitivo, na nossa região, queira ou não queira, todos os campeonatos que entram, os times que entram para ganhar, aí se torna alto competitividade. Você sabe que falando de delay, né, eu acho legal essa força que a gente ganha quando se consegue realmente fazer uma coisa séria, um projeto legal, a ponto de eu receber um telefonema no meio do feriado, falando, meu time não tá, você deixou meu time de fora, eles estão com medo da gente. Eu não vou falar que time que é, tá? Mas isso aconteceu, ou seja, existe a vontade de participar, né? E isso é legal, despertar essa sensação, né? Até da própria competitividade saudável, né? Essa coisa da tradição, da rivalidade, né? E principalmente, né, porque você pode falar que é aquela coisa da gente, quando você aparece na televisão, você está aparecendo também a marca do seu patrocinador. Isso é muito importante. Que é uma coisa que a gente faz questão de que vocês usem patrocinadores mesmo, que isso acabe incentivando o time, enfim. Então, isso que a gente, não tem como a gente falar mal, né? Porque, assim, da questão do amadorismo, né? Do incentivo, da ajuda. Porque a quantidade de equipes que procuram um campeonato, então a gente, né, teve que limitar a 8 equipes, o próprio amador. Então, a quantidade de times que estão procurando para participar, isso mostra que está em alta.
né? E está em alta e tem esse retorno da visibilidade. Então, como que a gente vai comentar, né, que isso é ruim, né? Acaba sendo importante, né? Então, hoje o incentivo, os comerciantes, os patrocinadores... Na pior né? das hipóteses, é ótimo. Então, exato. Se a procura está grande, né? Estaria ruim, a gente estaria repensando tudo isso se tivesse poucas equipes, se tivesse pouco interessados. Mas, com uma grande quantidade de interessados, isso está sendo Mas aí eu tenho que tirar o chapéu para vocês que abraçam as ideias, né? Porque campeonato tem bastante, né? Tem vários campeonatos, até dentro da esportiva tem vários campeonatos. E vocês, dentre todos esses campeonatos, também assimilar mais essa Copa TVU, né? E mais uma vez queria mandar um abraço para a Silcar, que foi o primeiro que entrou assim e falou, não, eu ponho meu nome junto e vamos lá e vamos fazer a Copa ser grande. Então é a primeira mesmo, e a primeira é sempre o termômetro, né? Exatamente. E essa já começou maior até do que quando começamos a outra. Começamos de uma maneira um pouco mais singela, né? Estava ainda no meio da recente pandemia, né? Ali, Tinha acabado a pandemia bem... e tal. Então, eu acho que vocês nos ajudam a cumprir o nosso papel, né? De levar isso para a população de uma maneira geral, sem distinção se pratica ou não pratica. Exatamente. E claro que os destaques sempre ficam o quê? Os artistas ou os jogadores. Eu queria que você falasse um pouco dos craques. Quem são os craques? Quem que é esse time? Eu fiquei sabendo que o Maezinho ia jogar. Grande brother, Maé, ele veio... Você que é legal, Gulim, tô jogando pra esportiva, lá no show do Dilcinho. É isso aí mesmo, meu brother. Além do Maezinho, quem mais está no time da esportiva? Então, é como comentei, né? São muitos associados, né? A equipe, né, tá sendo comandada pelo André, né? Um associado que nós temos vários horários à noite que tem as turmas. Então tem Maé, tem o próprio Zulu, que jogou o campeonato interno, né? Tem o pessoalzinho lá mesmo da esportiva, que treina, né, nos horários. Então, e jogadores ali que, né, estão para confirmar. Fala do ali, goleiro, goleiro é um jogadorzaço, fala. O jogador tá velho, então. O jogador tá jogando no 35 mais e joga no outro também 45 mais. O Chico então, é o primeiro a jogar os dois campeonatos, hein? Olha, então, olha, tá vendo? Já merece uma medalhinha diferente aí, ó, tá vendo? Já tem uma coisa a mais que os outros jogadores. Né? Fala dos nossos destaques, que o Xuxa, quando me falou 3 da grama lá do outro, falou, o Xuxa tá empolgado com esse time, hein? O time tá bom, competitivo, né? Tem grandes pessoas, né? São José do Rio Pardo, não posso escolher. Esquecer de alguém. O Du, Cabeça, grande parceiro, o Bill, o do Ferraz, Thiaguinho Cambuí, quem não conhece Thiaguinho Cambuí? Da grama tá o Bufim, mestre Bufim, grande abraço a todo mundo. O Daniel, o Douglas Brand, D9, D9, de Vargas ao Ceará, o Leandrinho, né? Tá o Gustavinho. E tudo pessoas que fizeram história no Amador de São João do Boa Vista. Do Cruzeirinho. Com a camisa do Cruzeirinho, uns jogou, né? Tá o Gomes da grama. Tem todos eles, acho que ali. Conseguiu o título pro Cruzeirinho. Aqui tá o Alex de São João, né? Grande abraço, meu Colômbia. Ei, Colômbia. Quem não conhece Colômbia? Chico, faz uma previsão. Ele falou dos jogadores aí, você tá com o seu. Como é que a gente como que você já vai enfrentá-lo, né, nesse jogo de abertura? O que a gente pode esperar desse jogo, meu amigo? Não vai ser fácil, né? A gente já, nomes aqui que a gente já conhece do futebol amador de longa data, né? Que sabe que são jogadores muito bons. Então, assim... Vai ter que ser aquele jogo competitivo mesmo, dentro do campo, que vai ser decidido. A gente sabe também que nome não ganha, né? Não ganha jogo, mas a esportiva também tá se reforçando na medida do possível, né? Então, tentar fazer o melhor jogo, né? Começar com o pé direito, fazer estreia. Eu estava comentando que eu estou na esperança seguinte: todos esses jogadores também jogam domingo amador. E às vezes eles vão preservar alguns de sábado à tarde. Então, por exemplo, esse primeiro jogo, né? Pode preservar alguns, entendeu? Tá torcendo pra domingo, isso, entendeu? Preserva os caras, e aí depois deixa mais pra final, entendeu? Então estamos também nessa esperança que alguns times aí preserve alguns jogadores de sábado, porque tem um amador no domingo também, né? Mas as estrelas vão estar lá também. Vai vir com tudo? Não, vamos ver, né? Vamos
competitivo, né? Igual o Chico falou, tem uns que não pode vir por causa de compromissos particulares, né? Mas é o time que é família, né? O Cruzeirinho é uma família, né? Que pode falar, né? Esses caras, todo mundo jogou e fizeram questão de vir fazer parte desse... jogar com o Cruzeirinho. Umas equipes ligou convidando os jogadores, falou, não, o Cruzeirinho, o Xuxa, né? Grande... chamou, eu vou lá pelo Cruzeirinho, né? Ó, pergunta para vocês dois. Para mim, o society ele é mais salão do que campo, né? Tem muita gente no campo que está acostumado a dar aquela arrancada, no society ele não consegue. Tem que ser rápido. Para mim, ele é mais salão. Quem se dá bem, quem joga salão se dá bem no society. E o que vocês vê do segredo do society para ter um bom time? Tem que organizar os dois zagueiros atrás, o meio, a frente, um pouco de tudo, mas qual que é o especial que você fala? No meu time eu gosto de ter isso. Começa com você, Chico. É o que você falou, é muito mais próximo do salão do que do campo. Isso com certeza. Então, assim, precisa muito uma estrutura de organização, de marcação, quem fica, né? Poder fazer a defesa muito forte primeiro, né? Saber que muitas vezes funciona bem o pivô, assim como o futebol de salão no society também funciona muito bem o pivô. Então, é um time que tem que estar organizado, cada um saber muito bem fazer sua função. Porque por ser muito rápido, se posicionar mal, se todo mundo for para o ataque, né, não tiver organização de defesa, acaba passando sufoco. Em 2 toques, num contra-ataque rapidinho, a bola já está do outro lado, acaba tomando gol fácil. Então é muito mais parecido com o futebol de salão, então precisa ter organização. Organização, cada um fazer o seu, defender. E 3-0 do society não é nada, né? Porque ele pode ser tirado em 1 minuto. Assim como um minuto e meio. No futebol de salão. É como você falou. Então é muito rápido, muito dinâmico, né? Então tem que ter essa organização. Acho que é saber cada jogador cumprir sua função. Porque começa a debandar, vai todo mundo para o ataque. Aí, por exemplo, você também defende, mas não tem ninguém lá na frente para você dar um desafogo. Então, né, tem que ter muita organização mesmo. Como é o teu time? O que você fala do society? Qual é o segredo do society? Segurança? O Golinho, igual que o Chico falou, né? Tem que estar bem organizado, bem estruturado, né? E para mim, um bom goleiro, 2 caras ali. Society é parecido com o salão mesmo. Você montar um time bem organizado, não procurar não tomar muito gol, que salão e também no society tem muita possibilidade, chance de fazer gol também, né? Um time bem organizado, bem postadinho mesmo, bem consciente, igual que o Chico falou, não pode sair todo mundo para o ataque, sai no contra-ataque, tem muito contra-ataque, um pivô, um cara que faz gol ali, é importantíssimo nesses society aí, né? Eu acho que é como a transmissão da TV ao vivo, cada um tem que ter sua função, né, Paulo, e fazer bem. Porque, assim, se acontecer isso, acho que todo time consegue tocar o barco para frente, né? É que tem que manter durante o jogo todo, né? Essa que é a questão, né? Começar, todo mundo começa organizado, né? Mas depois, no meio do jogo, dependendo da situação, perde a cabeça. O time que às vezes não está muito acostumado, ou não, né, tem jogadores que não tem uma turminha experiente, acaba se desorganizando no meio do jogo. Esse que é o problema. Começar, todo mundo começa bem, segura ali, mas depois... inclusive, começa a bater o cansaço. Um fator importantíssimo, né, é o elenco, né? Você ter jogadores que conseguem ser substituídos, manter nível, né? Que é uma dificuldade que tem no nosso campeonato de 50 a mais, né? Você manter o nível com substituição, porque tem o fator idade, mas no caso de 35 mais, eu acho que dá para montar um elenco bem forte para girar, né? Essa substituição acho que fica mais no mesmo nível, né? No 50 lá, às vezes você muda o jogo de repente por causa de 2 substituições, né? Elenco é fundamental, isso é óbvio, a gente tem que ter o banco, né? Para quando fazer substituições. E muito nome, meu amigo segurança, muito nome, muita estrela, às vezes também não pode atrapalhar o time? Atrapalha, tem que ter união, né? Igual que eu falo, grupo fechado, né? Torcer, o cara que tá de fora, torcer para quem tá jogando, né? Vai ser bem amigo mesmo, bem meu grupo, né? Igual que o Chico falou, né? Não pode estruturar o jogo, jogo é pegado, igual que você mesmo falou que 3-0 não é nada. É nada. Nada a ver, o cara toma 3-0, o jogo tá perdido, desanima, toma 5. Entendeu? Se manter estruturadinho, jogar, igual que você falou, né? Cada um fazendo a sua função, dá um bom jogo. E com certeza só vai dar jogão nessa Copa, hein? Ah, com certeza. Acho que podemos esperar um jogo bom nessa estreia, né, Paulo Falder? Eu acho que não só na estreia, né? No decorrer do campeonato todo. Eu tenho realmente uma expectativa de bons jogos, viu?
Gente, estamos falando do Grupo A aqui. Grupo A tem Esportiva, Cruzeirinho, Futserva e Pé Vermelho. E o Grupo B, São José de Aguaí, Santo Antônio, Nova Onda e o Mantiqueira. Então, para a gente encerrar esse segundo bloco aqui, Chico, o que a gente pode esperar do time da Esportiva agora nesse campeonato? Muita competitividade, vamos competir muito, né? Hoje, né, futebol é mania falar isso, né? Mas é aquele time que compete, briga, corre, é isso que a gente promete, né? Vitória, derrota, faz parte do esporte. Mas a cobrança é muito grande. É competitividade. Dentro de casa a cobrança é muito grande, porque a galera da Esportiva não gosta de perder. E dentro de casa, meu amigo, o bicho vai pegar, hein? Então, complicado. Mas vamos competir, vamos brigar para poder, né, fazer um bom campeonato. Segurança, o que a gente espera desse Cruzeirinho? Igual o jogo da estreia, né? Jogar com a dona da casa, dentro de casa, igual a Esportiva, uma camisa super pesada, né? Igual que a gente fala, né? É um prazer enorme fazer parte desse campeonato, né? E já no grupo da Esportiva, dentro da Esportiva, todo mundo que joga lá sabe que não é fácil, né? Mas vamos fazer um grande campeonato, se Deus quiser. É isso mesmo, quero agradecer ao André, né, que é o responsável pelo time da Esportiva, que esse time realmente é especial, e ao Xuxa, que é o responsável do Cruzeirinho, a Cristiane, pela parceria, né, de vocês terem entrado nesse campeonato. Chico, bons jogos para você. Segurança, bons jogos para você. Obrigado, Golinho. Eu acho que esse é o objetivo da TV União mesmo, né, Paulo Falda? A gente está conseguindo levar cada vez mais, abranger, né, esses times realmente especiais para o pessoal de casa conhecer. É isso aí. Aí no próximo bloco a gente continua agora trazendo os outros times para conhecer um pouco mais de cada time, né, Gulim? O próximo agora é Futserva e o Pé Vermelho de lá de Águas da Prata, rapaz. São bastante times. Ó. Hoje nós vamos fazer hora extra aqui. E desses 4 aqui, 2 classificam, hein? O bicho vai pegar, né? Eu falo grupo da morte, mas os dois grupos são muito difíceis. Da morte. Tem jogo fácil, não tem time fraco, é todo mundo competitivo. Por isso ganhando o jogo de estreia já ajuda bastante, né? O pé inicial, né? É, isso aí. E conta a Esportiva, hein? Vai ser pegado, hein? Não, vamos por fora, vamos por fora, vamos, né, pelas beiradas aí, né, que é modesto pra gente fazer um bom campeonato. É isso aí. Obrigado, Chico. Obrigado, segurança. Obrigado. Terceiro bloco, a gente volta com representantes do Futserva e também do nosso Pé Vermelho. Vamos lá. Você sabia que a maioria dos problemas bucais podem ser evitados com uma única atitude? A prevenção. A cárie, a gengivite e a periodontite são as doenças bucais mais comuns. E sabe o que é pior? Elas chegam de forma silenciosa, sorrateira, mas quando nos damos conta já estamos sentindo dor, mau hálito e pode levar até a perda dos dentes. Mas a boa notícia é que evitar tudo isso é muito mais simples do que parece. Quer saber como? Escove os dentes pelo menos 3 vezes ao dia com escova macia e creme dental com flúor. Utilize o fio dental diariamente, porque existem lugares que a escova não alcança. E faça visitas regulares ao dentista. O check-up odontológico é capaz de identificar problemas antes que eles virem uma grande dor de cabeça. E olha, a dica é não esperar a dor aparecer para procurar um dentista. A prevenção custa menos, é mais tranquila e mantém o seu sorriso saudável. E você vai concordar que uma boca saudável melhora a saúde, melhora a autoestima e os relacionamentos também. Afinal de contas, um sorriso bonito abre portas. Então que tal aproveitar e marcar agora mesmo a sua consulta preventiva? O seu sorriso agradece. Cristália Odontologia, porque não se trata apenas de tratamentos dentários, mas de sonhos e realizações pessoais. Primeira Copa TVU CRC Silcar Pneus de Futebol Society 35+. Ao vivo da Esportiva, jogos todos os sábados, a partir das 3 da tarde. Mantiqueira, Futserva, Santo Antônio, Esportiva, Cruzeirinho, Nova Onda, São José de Aguaí, Pé Vermelho de Águas da Prata. E o jogo de abertura é dia 3 de maio, entre Esportiva e Cruzeirinho, seguido de Futserva e Pé Vermelho. Realização TV União.
Voltamos aqui para o terceiro e último bloco desse programa especial TVU Esportes, que está falando sobre a primeira Copa TVU CRC Silcar Pneus de Futebol Society 35+, na Esportiva. E agora, outros 2 representantes especiais, não é, Paulo Falda? Estamos aí, aliás, estreando, né? Estreando. Junto à TV União com transmissão ao vivo, estão estreando, né? Exato. Futserva e Pé Vermelho. Futserve Pé Vermelho, viu? Gente, é pé vermelho mesmo, o símbolo tem o pé vermelho, é realmente especial, é raiz de Águas da Prata. Bem-vindo, Alisson, que está representando aqui o Futserva, meu brother. É muito prazer estar aqui com você, Golinho e Paulo. Vamos debutar nesse campeonato, vamos ver a primeira vez que a gente vai disputar algum campeonato aqui. Isso é muito legal, você vai contar a história desse Futserva, que é muito especial. E bem-vindo você também, Gustavo, falando desse time muito especial da nossa região, que já marcou história há muito tempo. É isso aí, Golinho, Paulo. Muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Exatamente. Né? Depende da hora que vai passar, né? E passa direto. Exatamente. É um grande prazer para a gente, para Águas da Prata, né? Tá aqui representando o time do Pé Vermelho. E a gente agradece e parabeniza aí todo o esforço de vocês à frente do esporte. Muito obrigado novamente. Aliás, eu quero primeiro mandar um abraço para toda a galera do Pé Vermelho lá em Águas da Prata, porque a TV pega ali e tem uma audiência muito grande lá nos prédios. É aquele bairro na frente da Polícia Rodoviária ali para o lado direito, mais para trás lá, né? Mais para o lado do King Park, por ali, isso, né? É entre o King Park e aquele bairro aqui, bem em frente à Polícia Rodoviária, né? É isso esse mesmo. Miolo ali, uma vista maravilhosa. Maravilhosa, né? É um bairro bem legal, tradicional de Águas da Prata. Bom, vamos aproveitar e já falar então, que a gente está falando do Pé Vermelho, que é tradicional há muito tempo nos campeonatos aqui da nossa região. Como é que está o Pé Vermelho hoje? Como que começou essa história lá em Águas da Prata, da galera se juntar para fazer esse time? Olinho, a gente tem o time de futebol a prato como todo tem uma história bem rica, bem antiga. Falando de mim mesmo, a gente pegou Luiz Carlos, ex-jogador do Corinthians, dando treino ali pra gente, Dioguinho e posteriormente o Pelezinho, que inclusive toca o esporte, tocava até recentemente o esporte ali de Poços de Caldas. Teve um hiato com o fim, né, dos times que essas pessoas que eu mencionei treinavam uma molecada lá, né? Isso foi por volta, um pouquinho antes dos anos 2000, e tendo essa necessidade, a gente sentiu de ter um time representando Águas da Prata. Em 2000, né, o grupo de amigos cria esse time do Pé Vermelho. Ele surge como um time de bairro, né? E futebol de salão, de campo? Campo e salão. Não, na verdade era salão primeiro, e depois foi pro campo. Originalmente salão, então. Exatamente. Campo... Rodou bem chegou até em primeira divisão do Amador aqui de São João, rodou bem até 2015, 2016, depois deu uma parada, o salão continuou, né? Inclusive com alguns títulos ali no Campeonato de Verão de Águas da Prata, inclusive em cima do Reio, né? Alguns jogos memoráveis. Eu estava nesse dia. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre uma narração aí lendária, que fiquei sabendo, o Marquito me falou. E, enfim... E aí a gente retoma, né, logo após a pandemia, a gente retoma com força total, salão e campo. Né? Então a gente estrutura o time. Antigamente era um time meio que de uma pessoa só, que é o próprio Marquito, que é o presidente. Então a gente organiza o time em diretorias. Então a diretoria de planejamento, tem um cara focado só em arrecadação de fundos junto a patrocinadores, diretoria de marketing. Então a gente tira o peso, pulveriza um pouco o peso, que era em cima de uma pessoa só, né? E aí a gente consegue dar um gás, ganhar, né, escala ali para tocar vários tipos, não só no futsal, só o campo, mas tudo, inclusive estar participando desse campeonato aqui. Né? Se fosse tem uma estrutura bem montadinha, então. Não, né? Porque é o seguinte, eles estão jogando o Amador e estão jogando também o nosso campeonato 35+. Ou seja, tem 2 times do Pé Vermelho nesse fim de semana, nos finais de semana. Aliás, é a camiseta? Tem um Pé Vermelho ali ou é de diretoria? Não, essa é uma exclusiva, depois a gente pode falar um pouco mais dos sócios torcedores. Eu posso falar mais detalhes. Não, mas o símbolo é esse. Tem sócio torcedor. Esse é o nosso mascote, o pezinho. Não sei se a câmera está pegando bem aqui.
É, beleza. Realmente especial. É muito legal a gente estar falando sobre sobre os 7 times dos 8, né? 7 times já tem história no Amador, já tem história em São João da Boa Vista. E pela primeira vez eu vou apresentar para vocês o Futserva, que começou há 15 anos atrás com uns advogados que começou a jogar bola e tá com um time de amigos que treina toda quinta-feira. Conta um pouco dessa história, como que começou lá atrás, Alisson? O time Futserva começou com uma união de advogados, né, com a ideia Processava muitos juízes, essas coisas? Tinha, na época tinha. Uma união de advogados e pessoas envolvidas com o meio forense. Isso há cerca de 15 anos atrás. Infelizmente não durou muito tempo esses advogados unidos aí jogando, né? Muitos abandonaram e caiu no meu colo, eles falaram assim... E vocês treinavam onde nessa época? Lá na antiga Companhia da Bola, no Bairro Alegre. Lá no Bairro Alegre. Lá naquele campinho lá. E daí, muitos demandaram, falaram, ajuda a gente, toca o time, recebe o dinheiro e paga a mensalidade. E a administração, o caixa do time caiu no meu colo a partir de então. Só uma curiosidade, então vocês jogaram no campo de grama, que hoje é uma polêmica, né? Grama artificial e grama de verdade. Porque lá no Companhia da Bola, se não me engano, era grama artificial. Era artificial. Artificial. Sempre jogamos em grama artificial. Isso aí. Sempre jogamos. As esposas reclamavam por causa da sujeira que fazia quando chegava em casa, aquelas bolinhas lá. E daí eu comecei a administrar esse time, tive que chamar amigos, chamar um amigo daqui, outro de lá, e juntando as pessoas, né? Aí a Companhia da Bola lá, eles abriram um novo, onde hoje é a Arena MD, nós passamos para esse campo novo, e há cerca de 10 anos atrás, aí, nas confraternizações nossas, nas resenhas pós-jogo, surgiu a ideia de criar o time, efetivamente, né, o Futserva, criar um escudo e camisetas e arrecadação de dinheiro para nós mesmos, né? Ter um caixa exclusivo nosso para a nossa diversão. Hoje, quantas pessoas, de quinta-feira que vocês jogam, quantas pessoas brincam lá na quinta-feira que essa turma não mexe, né? Ninguém entra, ninguém sai. Nós temos hoje até fila de espera para querendo jogar no Futserva, mas somos mais ou menos aí uns 30 atletas mensalistas aí entre Eu gostei do termo atleta, hein? Você tá vendo. E é verdade que teve juiz, teve promotor, teve delegado que jogou com vocês lá atrás? Sim, no começo teve juízes, delegados, promotores, teve até um promotor de São José hoje, que jogou, tem camiseta do Futserva lacrada ainda. Olha, eu tenho guardada a minha do Futserva. Aliás, mostra a tua camiseta do Futserva aí. Mostra a camiseta desse ano, né? O microfone, fala do microfone. Vamos Essa é desse ano, né? De 2025, que fizemos aí. Aí todo ano a gente faz uma camiseta em comemoração, com o dinheiro do caixa mesmo, né? O caixa banca praticamente 70%, 80% do valor da camiseta. Os atletas, os nossos amigos aí interam, os patrocínios ajudam no pagamento. E o que sobra de caixa no final do ano a gente faz uma grande confraternização. Em todos os envolvidos aí. Bom, o famoso terceiro tempo. Terceiro tempo. Eu já sei que toda quinta-feira, quando vocês jogam, então tem lá o terceiro tempo, que a gente gosta de falar muito, que nós aprendemos com Stavros Chantopoulos aqui conosco, quando ele falou do rugby. E vocês, como é que é essa resenha de vocês? Todo jogo tem uma resenha? É uma coisa mais final de ano? Como que é? Não, cara, falo pra vocês... É sagrado, senão você não consegue nem eu, pelo menos pegando os campeonatos aí. Você pega Taça Record, EPTV, esses campeonatos grandes, o próprio Amador. Se você não tem um pós-jogo ali, um churrasco, uma cerveja, um refrigerante ali para as famílias, para os jogadores, nem jogador você consegue trazer. Então a gente tem todo jogo sagrado. Né? Você pega no Amador os jogos de domingo, todo mundo sai, vai lá para Águas da Prata, no bar do Marco Velho, que é a nossa. Ei, Marco Velho! Nossa sede. Vai estar assistindo a gente lá, o Marco Velho. E. Lógico, se chega na final também, né, de praxe, a gente fazer uma confraternização e uma vez por ano, independente do que acontece, a gente pega uma chácara e acaba fazendo também uma confraternização, prezando muito jogadores, família e sócios torcedores. Os envolvidos. Gustavo, fala para mim uma coisa. Como que vocês conseguem dinheiro para manter o time? Porque o gasto hoje é alto. Não sei se você pode falar o gasto que você tem no Amador de domingo, que você vai ter algum agora também, mas como que você consegue? Você patrocina atrás disso? Pessoas que ajudam? Posso falar, é importante, um fator importante aqui. Se não fosse esses...
Hoje a gente separa entre patrocinador. Patrocinador é quem consegue movimentar pelo menos R$800 por mês, então tem uma exposição maior com a gente, né? E os apoiadores são aqueles que conseguem ajudar um pouco por jogo, né? Então você coloca aí, às vezes, 50, 30, R$100 por jogo, né? Tem uma exposição também, mas um pouco menor. A gente acaba vivendo... Isso na camiseta? Não. Ou não, isso na faixa ou na divulgação pelas redes sociais? Eu acho que questão de redes sociais hoje, a camiseta, até a própria faixa é interessante, mas eu acho que ela ficou um pouco para trás, né? Se você pegar hoje o Instagram do Pé Vermelho, a gente está atrás na região do Rei, número de seguidores, a gente está com 2.200, a gente está atrás só do Rei e do Santo Antônio. Olha o tamanho da Prata, né? A Prata é basicamente um bairro desses grandes times aqui de São João, né? E o próprio Rei, que é a cidade toda. E aí você pega, no último mês e meio a gente teve quase 300 mil visualizações no Instagram e cada post nosso movimenta mais ou menos 5 mil visualizações. Então o que a gente tenta vender para os empresários... E o que tem nesses posts? Cara, a gente divulga patrocinador, divulga próximo jogo, a gente divulga entrevista com jogadores, né? Eu não entendi direito. São 2.000 seguidores e 300 mil visualizações? Eu não entendi essa matemática aí. Você vai entender. Porque a gente preza muito a questão de engajamento. A gente tem uma pessoa fixa hoje tocando no nosso Instagram. Tá. Então você pega, a gente joga uma EPTV, a gente joga um Rei, EPTV junto com o Rei, com esses grandes times. Então, eu não vou trazer só esses seguidores da população da Prata. Assistir. Sócio, então, eu estou trazendo um torcedor do Rei, estou trazendo um torcedor de Pinhal. A gente jogou agora a Copa Matos. A Copa Matos foi um campeonato muito grande, se vocês ouviram falar de futsal, que pagou R$15 mil em premiação, né? Sendo 6 mil em dinheiro, né? E o resto em bolas, enfim, em artigos esportivos. Pegava o sul de Minas inteiro, né? Então, teve post ali que a gente chegou quase 7 mil visualizações por conta disso. A gente marca, né, o campeonato, igual a gente vai estar fazendo com vocês, vai estar marcando TV São João, etc. Então, isso vai trazendo mais engajamento, né, vai deixando mais conhecido. Não para a gente talvez trazer mais torcedores, né, mas a proposta é para os patrocinadores, entendeu? Então, os posts que a gente faz é para dar, né, exposição para os patrocinadores, olhando essas áreas, esses campeonatos estratégicos que pega a nossa região. Aí que entra entendeu? o que a gente imagina, né, que vai ser muito positivo para vocês, né? Principalmente se vocês estiverem usando esses patrocinadores na camiseta, né? A visualização que isso vai dar. É muito importante. Né? Paulo, é exatamente isso. Por isso que a gente acaba entrando num campeonato desse. Televisionado, né? A gente até agradece, porque vocês acabam fomentando o esporte local, né? Que essa briga que eu falei para vocês, a gente vive o dia a dia atrás de patrocínio, é difícil, né? Então, a gente tendo vocês ajudando a divulgar o nosso trabalho, é mais uma válvula de escape, que a gente consegue rodar dinheiro, ajudar o empresário, né? Não é ficar só pedindo, me arruma um dinheiro. A gente tem, né, essa moeda de troca também. E até onde a gente puder, não tem inscrição. Não tem valor a inscrição, exatamente. Acho que é o único campeonato da região que não cobra inscrição. Dos campeonatos da TV União, que é para a gente realmente fomentar o futebol e cada vez mais divulgar. Como é que vai ser o Futserve agora? Fala um pouco do time e o que a galera está esperando para ser televisionado, porque agora a esposa, a mãe, a sogra, vai todo mundo assistir lá em casa, né, Paulo? Agora eles vão saber que a gente joga bola, né? Agora vai saber que joga bola. Vão saber que é verdade. Quem é que joga bola de verdade? Bem por aí mesmo, né? Estamos debutando no campeonato, em disputa de campeonato. Vamos ver como que o pessoal lá vai reagir sobre isso. É o primeiro campeonato que vocês entram? Literalmente. Nunca entraram em nenhum campeonato? Literalmente amadores. Ué, que então, legal. Tudo que eu estou conversando com o pessoal, que eu escutei aqui do Gustavo aqui, está servindo de lição para mim. Questão de patrocínio. Nós temos os patrocínios da nossa camiseta. Divulga em redes sociais quando alguém faz uma viagem, tira uma foto, qualquer coisa nesse sentido. Mas o patrocínio é para financiar a camiseta dos atletas. Quem sabe com uma visualização É assim maior. que começa. É assim que começa, Eu né? preciso de alguém que me ajude a fazer uma camiseta. É assim que todo time começa. Quem são os craques do time? Temos alguns jogadores, todos são craques, né? O Chico, nosso amigo, o nosso treinador, Rodrigo O Chico Balesteiro. é o Juninho da Silcar. O Juninho da Silcar. Juninho. Esse é muito gente boa, ajuda muita gente lá. Temos o Corinthians, o apelido, o Carlão. É uma galera muito boa aí que acho que dá para tentar jogar um pouquinho. E fala para mim agora, Gustavão, como é que é esse time do Pé Vermelho? A galera é da Prata, tem de São João, tem da região? Cara, tem muita gente da Prata. A gente deu azar, porque os nossos conhecidos, os boleiros aqui de São João, que acabam jogando com a gente, às vezes o pessoal até do próprio Santo Antônio, do Durval,
Quando a gente ficou sabendo do campeonato, eles já estavam inscritos para outros times. Foi uma briga, teve gente que foi rápida, né? Não, a gente está negociando com o jogador até agora. Eu falei, cara, a gente vai anunciar o teu nome aqui ao vivo. Mas a maioria da prata, então a gente tem o Pelé Adriano, o Queijinho, né, que é das antigas, Serginho. Aqui em São João a gente está conversando com o Edilson, que joga sempre pro Durval. Cara, o que a gente está entrando não é só para se divertir, né? O Pé Vermelho nunca entra só para se divertir. A gente está mantendo a base do pessoal mais das antigas da prata e ainda procurando algumas peças pontuais aqui. Inclusive, estava tentando roubar um goleiro, que ele me roubou de lá de Águas da Prata. Esse é o vitória nossa. Mas ele falou que já está fechado. Esse você não abre mão. Esse é atleta nosso. E por ser 35 anos, é o primeiro campeonato que você entra com 35 anos? Porque essa primeira Copa TV União, CRC Silcar Pneus, 35 mais, que a gente fala, tem que ter 35 anos. É diferente do amador que a galera começa a jogar a partir com 16 anos. Dessa vez é 35 anos. É experiente, não tem talvez a mesma velocidade, mas o futebol é diferente, né? Essa faixa de idade é o primeiro. A gente chegou a jogar salão em Poços, eram 40 mais, eu acho, 45 mais. Mas essa faixa de 35 mais é mais ou menos a minha idade, sabe? É muito pessoal que talvez que parou. Enfim, a gente sentiu talvez uma falta de jogadores para a cidade, mas é a primeira vez. Então está sendo meio desafiador até montar time, igual eu acabei de falar. Então, exatamente. O que a gente pode esperar desse time? Cara, do Pé Vermelho. O Pé Vermelho sempre, igual eu te falei, a gente não vai entrar para brincar, né? Não vai entrar para brincar, porque a gente acaba levando o escudo do Pé Vermelho, né? É raça pura, o Pé Vermelho é duro, um time duro para jogar, viu, Alisson? Então... Obrigado pela dica. Continua falando. A amizade continua aí. Eu sei que você tem uns advogados, juízes aí, talvez para... Já avisa para não dar processo, né? Para não levar para os tribunais aí. Mas, cara, eu acho que é isso. O time raçudo, tá? É um time bom de bola, né? Molecada boa de bola, que joga, não joga amador. Alguns ainda jogam, mas 50% ali jogam mais várzea, né? Aos fins de semana, né? A rapaziada que não está parado, que era muito boa de bola antigamente, mas deu uma parada nesses campeonatos mais amadores. Então, eu acho que, cara, dá para ir longe. Dá para ir longe, eu acho, mas vai ser na raça. Vamos ver, procurar mais uma ou duas peças que a gente está procurando agora nessa última semana aí. Vamos correr por fora, vamos falar assim. E qual a idade do seu time? É tudo 35? Não, porque tem gente com mais de 40 também, né? 35 mais, sim, com mais de 40. Mas está girando nessa faixa, 35, 36, 40. Está girando. Hoje, jogando com a gente lá, a maioria está abaixo de 35. Então, foi um pouco difícil dar uma catada nos mais velhinhos nossos lá. Que eles vão parando com o tempo, né? Os próprios juízes que comentou, muitos deles pararam por questão de não conseguem mais jogar, a idade e tudo mais, né? Então, assim que... E como que é? Mas o que a gente pode esperar? Eu quero saber como é que vai entrar o futsal. Porque é o seguinte, agora é campeonato de verdade. Hoje mudou, o Pé Vermelho já deu uma desafiada ali, Paulo Falda. Isso ajudou agora? Ajudou, o Pé Vermelho alfinetou. Agora a gente vai pôr mais sangue nos olhos, né? Como se diz. Vamos jogar sério. Sim, vamos enfrentar o campeonato. Deixar a chuteira mais apertada. Mais apertada. Dar umas dicas para os jogadores aí que a gente escutou aí fora e vamos ver o que a gente... Você sabe que eu ouvi um termo outro dia muito interessante, um comentarista falando do Palmeiras na fase ruim, que agora melhorou, né? O Palmeiras de São Paulo, que ele entrava em campo com a chuteira frouxa, sem apertar. Por isso que o time não andava. É a maneira de dizer que o time não estava sem raça. Literalmente. Né? Então eu achei legal esse termo. Nós vamos apertar a chuteira porque o jogo é pegado. Né? Vamos usar esse termo, vamos apertar bastante a chuteira lá, porque a gente precisa jogar bem nesse campeonato. Vamos lá, então, só lembrando... O segundo jogo, né, do dia 13, ao vivo, será transmitido pela TV União. A estreia é Esportiva e Cruzeirinho, e depois temos Futserva e o Pé Vermelho. Eu gosto de dizer muito, porque isso é real, que, na minha opinião, o Society é mais salão do que campo. E aí vocês vão dizer a opinião de vocês, se é isso ou não. E o que você acha? Porque essa pergunta é para os dois, pode começar com você, Alisson. O que você acha que o time Society tem que ter para ele sempre sair vencedor? No meio, atrás, da frente, completo e tudo mais. Eu acho que uma boa defesa e conseguir sair com um bom toque de bola. Acho que é o que diferencia do Society. O salão exige velocidade. O Society acho que exige um pouco de paciência na defesa e uma boa saída de bola com um toque de bola. Acho que seria um diferencial. E para você? Cara, eu concordo com o Alisson. A questão da saída de bola é importantíssima. Eu acho que talvez essa mescla. Tem a questão do salão, né? Que você tem essas trocas rápidas, né? Então você consegue dar o seu máximo ali 2, 3 minutos e trocar, independente da idade, por exemplo.
Mas o cara que já tem certa experiência no campo ali também acaba sendo útil, principalmente, né, do tipo de gramado que a gente vai estar jogando. E foi o que a gente acabou fazendo. Então a gente misturou aí os salãozistas aí, né, com jogadores de campo também que também jogam salão, sabe? Então a gente fez meio que uma mescla. É isso aí. E o banco? Como está o banco de vocês? Porque o time ter 7 a gente consegue, Paulo Falda, mas a gente precisa ter 18. Como é que está o... Não, a gente precisa muito de um banco, né? Porque como nós somos mais bem amadores, né? A questão física vai pesar bastante, talvez. Então, uma troca mais constante, a gente vai pesquisar, vai trabalhar com isso, né? Então, temos um banco aí razoável. É igual ao time? Igual É isso que eu quero ver. É igual. Um banco que dá para equilibrar. Como é que está o pé vermelho? A gente tem uma base hoje de uns 12 jogadores, que já está meio fechado. O que a gente está completando agora? Ótimos jogadores que já estão um pouquinho acima de 40, mas que não se sentem muito confortáveis. Eles estão achando, pô, será que eu dou conta? E dão, sabe? São caras bons de bola, então a gente está tentando olhar um pouco mais para essa faixa de idade, né? Para ter esses caras ali, para precisar talvez descansar essa rapaziada um pouco mais nova, né? Jogadores que dão conta do recado independente da idade. Mas falta ainda alguns, sabe? Mas a gente está caminhando para formar esse banco. Porque a gente estava conversando aqui, né? É uma modalidade que exige rodízio. E rodízio exige banco, né? Para você manter o nível, né? Então, acho que é importante, além dos jogadores, entre aspas, titulares, você ter uma estrutura por trás de jogadores que podem, pelo menos, entrar para descansar os outros jogadores. Né? Perfeito. E não perder, né, o ritmo que está. Exato, e é isso. Esse pessoal um pouquinho acima da idade, 40 anos, os caras estão muito melhor do que muito rapaz de 35 anos aí. Então, os caras ficam com o pé atrás um pouco, você fala, não, cara, você joga pra caramba ainda, eu sei que o cara vai jogar 2 minutos como se ele tivesse 20 anos, né? Ele aguenta jogar aguenta até mais, mas o cara não vai se poupar, não vai comprometer, às vezes até sobe o nível por aquele pouco tempo, descansa quem estava ali em campo, né? É realmente especial. Estamos aqui, né, nesse terceiro e último bloco para falar da primeira Copa TVU CRC Silcar Pneus de Futebol Society 35+, que vai acontecer na Esportiva, realmente especial, a partir do dia 3, com transmissão ao vivo da TV União. Acho que essa transmissão ao vivo pegou mesmo, a galera de casa gosta de assistir o futebol. E é muito legal, né, Paulo Falda? A galera assistir em casa e fala, pô, eu conheço aquele, né? Quanto mais a pessoa tem em comum com alguém, ela gosta de assistir isso mesmo. Um dos papéis da TV regional, TV local, antes de existir a internet, agora continua, mas hoje eu tenho o apoio da internet, mas eu acho que o fundamental é levar vocês... Quantas vezes vocês tiveram uma transmissão ao vivo de um jogo de vocês? Vocês eu garanto que nunca, porque você mesmo disse que o campeonato, vocês entraram agora. Vale dizer uma live assim no Instagram? Não estou falando de live. Live não é transmissão em TV aberta ao vivo. É outra estrutura, é outro público, é muito mais gente vendo. Então, isso eu acho que é o fundamental do nosso papel. E o de vocês é fazer um bom jogo para despertar em quem estiver assistindo a vontade de continuar assistindo. Porque um fenômeno o famoso fenômeno do controle remoto acontece também na internet, que é visualizar, mas não ver. Então, eu acho que, acima de tudo, o conteúdo tem que ser bom. Claro. Não adianta eu levar um conteúdo que ele não seja bom. Eu vou ver que teve, mas não vou assistir. Então, acho que o papel nosso é levar e o de vocês é fazer um bom espetáculo. Né? E óbvio, claro, né? Todo mundo está mexendo no controle remoto, se tá aquele jogão bom, todo mundo vai parar. O jogo na TV, assistir, né? Eu, pelo menos, do tempo que eu estou no pé vermelho, a gente nunca teve a oportunidade de jogo televisionado. Tem igual vocês falaram, na live ali o cara entra um pouquinho e sai. É a própria questão que eu te falei, a quantidade de visualização que a gente tem, mas é um somatório, o cara passa rápido ali, entendeu? E é diferente também, porque quando é transmitido só para o YouTube, fica envolvido só as pessoas que estão ali envolvidas com o time e tudo mais, um ou outro. Agora na TV não, agora vocês estão passando para toda a região. E a cobrança vai ser grande, lá para o bairro São Judas Tadeu, famoso pé vermelho de Águas da Prata, meu amigo. Vai ser legal. E para você, todos os seus amigos agora vão estar vendo. Você vai jogar ou não?
Eu vou estar lá na comissão técnica. Tá fugindo aqui, Paulo Tô fugindo Falda. um pouquinho. Comissão técnica. É o presida, né? É o presida. Eles me apelidaram de presida. A saúde e a minha coluna não deixam jogar mais. Mas eu não vou te condenar, não, porque eu também tenho o mesmo pensamento. Eu me preservo mais hoje, porque esporte de contato, ou você está muito bem preparado, ou a pancada vai doer bastante se não der problema maior. E você tem que trabalhar no dia seguinte, né? Outro dia tem que Então, acordar cedo. eu já procuro um esporte sem contato. É isso aí. Chegamos no final do nosso primeiro TVU Esportes, que está falando da primeira Copa TVU, CRC Silcar Pneus de Futebol Society 35+, na Esportiva. Eu gostei muito da presença de vocês aqui. Obrigado, viu, Alisson, por essa presença e boa sorte para o Futserva. Eu que agradeço, Gulinho e Paulo, da oportunidade de a gente estar aqui, né? De finalmente alguém conhecer o nome Futserva, né? Sair lá da resenha nossa e tá pela transmissão ao vivo, tá ganhando aí dimensões gigantescas aí. Muito obrigado mesmo. E obrigado, eu que agradeço você, Gustavo. Quero agradecer o Marquito também, grande Marquito, realmente especial. Olha, não é fácil, gente, essa galera montar um time, acreditar e tudo mais. E aquela rivalidade de Águas da Prata que São João da Boa Vista, que eu acho sadio, no máximo, quando é levado para o bom senso, quando é levado para essa brincadeira do futebol, a gente tem que ter essa rivalidade mesmo. E isso eu quero ver no bom senso, eu quero ver essa coisa boa de Águas da Prata estar aqui nesse campeonato. Não, sempre foi assim, cara, sempre foi assim. A gente sempre misturou os times, acaba misturando Prata, São João, dependendo do campeonato que a gente vai jogar. Importante ressaltar para finalizar. Começou no São Judas Tadeu, bem dito por você, Gulinho, famoso Pé Vermelho, vulgo Pé Vermelho. Expandiu para a cidade, da mesma maneira que hoje você não tem, por exemplo, um Ribeirão Preto, né? Você tem um Comercial, né? Um Botafogo representando. Hoje o Pé Vermelho é o time da cidade e começa já a entrar e dar uma espalhada ali em Poços, um pouco de sul de Minas. A gente tem até pessoas aqui de São João, né? Que foram no Campeonato de Verão na Prata, que queria a camisa nossa, que torce pra gente. Então já não é um time mais de bairro. Né? Não, que isso, é o time da região. É realmente especial, Paulo. Acho que a gente pode encerrar esse primeiro programa com chave de ouro, né? Com certeza um bate-papo bem legal, assim, deu, acho que, passar um panorama do que vai ser o campeonato, conhecer esses primeiros times, depois no próximo programa a gente vai vir com os outros times. Eu acho que, pelo que a gente conversou aqui, está tudo bem encaminhado, está todo mundo entendendo a filosofia, entendendo a importância e, acima de tudo, o companheirismo, a amizade, a rivalidade tem que existir porque ela estimula, né? Mas dentro de uma regra, de um bom senso, né? É lógico que futebol de contato sempre tem uma faísca, mas a gente torce para ficar só na faísca. Realmente especial. Vou encerrando esse programa aqui e vocês acompanhem toda a programação da TV União, que tem muito programa sensacional. E logo, logo começa a nossa primeira Copa TVU, CRC Silcar Pneus de Futebol Society 35+, na Esportiva. Dia 3, começando com Esportiva e Cruzeirinho e depois Futserva e Pé Vermelho. Abraço, até semana que vem.